Olá pessoal, eu sou o professor Matheus Meira, estou aqui na Faculdade de Direito 8 de Julho e queria compartilhar com vocês um tema bastante interessante que diz respeito ao processo penal brasileiro, especialmente no que pertine à problemática dos recursos no processo penal. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal se posicionou sobre uma questão bastante relevante no que pertine ao tribunal do júri e especialmente na sistemática do recurso de apelação no tribunal do júri. Apenas para contextualizar, o pacote anticrime ele alterou significativamente o processo penal brasileiro e dentre as alterações que foram trazidas pelo pacote anticrime está uma inserção que foi feita no artigo 492 do Código de Processo Penal, que trouxe a possibilidade de execução provisória da pena privativa de liberdade aplicada no âmbito do Tribunal do Júri, sendo que o parágrafo 4º do artigo 492 do CPP, com a redação dada pelo pacote anticrime, estabeleceu que penas a partir de 15 anos de reclusão deveriam ser executadas imediatamente no âmbito do Tribunal do Júri, claro, na hipótese de condenação do réu e de fixação da dosimetria da pena em patamar a partir dos 15 anos. O Supremo Tribunal Federal analisou essa questão, e deu uma interpretação a referido dispositivo, gerando inclusive um tema no Supremo, que é o tema 1068, sendo que o Supremo estabeleceu que haveria um equívoco naquele dispositivo e que, na verdade, qualquer que fosse a pena, independentemente de ter 15 anos ou não, ela deveria ser auto-aplicável ou executada imediatamente. Essa situação ela gera uma questão jurídica bastante relevante que mexe com alguns temas. Mexe com o tema recurso no processo penal, já que estamos tratando do efeito suspensivo ou não da apelação da decisão do Tribunal do Júri, e mexe especialmente com alguns princípios constitucionais. O princípio da presunção de inocência, que é aquele princípio sagrado da Constituição previsto no artigo 5º, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, princípio que frequentemente visita o debate no Supremo Tribunal Federal, inclusive antes do pacote anticrime, em novembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal havia estabelecido o entendimento da impossibilidade de prisão decorrente de decisão de segunda instância, e logo depois o pacote anticrime trouxe essa possibilidade de prisão, que na verdade é uma prisão em primeira instância, que é a prisão fruto de uma condenação a partir de 15 anos pelo Tribunal do Júri. E o Supremo agora, com esse tema 1068, entendendo que pode haver prisão no Tribunal do Júri de qualquer pena, e aí confrontando o princípio da presunção de inocência com o princípio da soberania dos veredictos, sendo que o Supremo Tribunal Federal acabou dando essa interpretação de que, efetivamente, pela soberania dos veredictos, não haveria violação à presunção de inocência, essa execução imediata de pena aplicada no Tribunal do Júri. Isso é uma questão bastante controversa, eu particularmente entendo que deveria prevalecer o princípio da presunção de inocência. A presunção de inocência ele tem um status constitucional de direito fundamental, de garantia de um Estado democrático em que da decisão ainda caberiam outros recursos que poderiam, inclusive, reverter essa decisão, e uma eventual antecipação de pena eu não vejo como antecipação do cumprimento da pena, eu não vejo como algo que seja proveitoso para o ordenamento, com todo respeito a quem pense diferente, mas é um tema que merece uma análise crítica. É interessante a leitura desse tema 1068, que foi fruto do julgamento do recurso extraordinário 12.35.340 do Supremo. Quem tiver interesse, é interessante analisar esse debate. E, como eu disse, mexe com alguns ramos do direito. Mexe com o direito constitucional, mexe com o processo penal, mexe com o direito penal, quando você analisa a imputação dos crimes que são passíveis de julgamento pelo Tribunal do Júri. E, basicamente, essa dicotomia entre dois princípios constitucionais. De um lado, a presunção de inocência, do outro lado, a soberania dos veredictos. Como isso pode ser resolvido à luz do princípio da proporcionalidade.
E é um debate que chama bastante atenção. Eu recomendo uma análise, né? Está inserida no contexto aí dos recursos no processo penal, do efeito suspensivo da apelação, das mudanças do pacote anticrime, e é algo que bastante palpitante, né, nessa parte jurídico-penal constitucional, e que vale a pena ser refletido e para formar um juízo de valor. E certamente esse debate não se esgotará com esse julgamento e virá à tona não só no âmbito das cortes superiores, mas também no âmbito dos tribunais pátrios e dos diversos juízos ao longo do Brasil. Eu agradeço a atenção e mando um cordial abraço a todos.